Romanos capítulo 11, versículos 21 a 36. Os irmãos já encontraram? Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Pois, assim como vós outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E nós temos aqui alguns versículos que falam da promessa da restauração de Israel, não é? E o apóstolo Paulo usa às vezes esta expressão: não quero que sejais ignorantes, ou não quero que ignoreis. E ignorares o quê? Este mistério. Aquilo que Paulo fala aqui neste conjunto de versículos é um mistério. Mas o mistério só é mistério enquanto ficares escondido, enquanto não for decifrado, enquanto não for revelado, não é? E agora Paulo está a dizer: não quero que ignoreis este mistério. Então está revelado, está conhecido. E qual é o mistério, meus irmãos? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, endurecimento. Quem é que ficou endurecido? Judeus. Os judeus é um povo que várias vezes tinha o coração duro, não é? E em certa ocasião, tão duro que parecia pedra. Os irmãos lembram-se de Ezequiel quando diz que Deus ia tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. Isto não era uma cirurgia física, era uma cirurgia espiritual. E a cirurgia espiritual era aquele coração duro como pedra, e duro como pedra para as coisas de Deus, iria ser amolecido. Há pessoas que de facto são muito resistentes à palavra de Deus. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e aquilo é como estar a falar para uma parede, não é? E é essa a ideia que está associada aqui. Até que o coração vai amolecendo. E como é que Deus foi amolecendo o coração dos judeus? Pensando em Paulo, no seu tempo, e olhando para trás, os últimos 400 anos antes da vinda de Jesus são o chamado período do silêncio. Isso quer dizer que Deus não mandou nenhum profeta. Quer dizer que Deus não falou. Quer dizer que Deus parecia que estava longe. E o povo podia clamar, mas Deus não respondia. Já agora, durante esse período de 400 anos,
aconteceu uma coisa terrível na Palestina. Os romanos, o Império Romano veio, invadiu, tomou posse da terra. E ali ficou durante centenas de anos. Mais de uma centena de anos antes de Jesus vir, os romanos tinham assentado arraiais. No ano 70 da era cristã, nós sabemos que até Jerusalém foi arrasada, o templo foi destruído, não é? Portanto, temos aqui logo um período significativo. O coração dos judeus estava endurecido até que Jesus veio. E com a vinda de Jesus, pergunto eu, o coração dos judeus amoleceu? Continuou duro e ainda continua endurecido. Só que nessa altura acabou por vir ou concretizar-se aquilo que aqui na última parte do versículo 25 nós lemos, aconteceu: plenitude dos gentios. E o que é isso de plenitude dos gentios? O tempo próprio dos gentios. O tempo próprio para quê? Para a salvação dos gentios. E porquê é que nós dizemos que é plenitude? É o tempo próprio. Mas não podia ter sido mais tarde? Não foi? O que é que determinou que aquele foi o tempo da plenitude dos gentios? O Evangelho para todos. E o Evangelho para todos veio através de quem? De Jesus. Então, a plenitude dos gentios, isto é, a salvação de Deus para os gentios, vem através de Jesus. É por isso também que os teólogos falam de que com a vinda de Jesus aconteceu na chamada plenitude dos tempos. E plenitude dos tempos e plenitude de Jesus acabam por ter aqui o mesmo significado. Plenitude dos tempos não está aí no texto, mas está a plenitude dos gentios. Mas o significado é o mesmo. Isto é quando todas as condições que Deus criou, estavam, digamos, no ponto para a vinda de Jesus. Permitam-me só um parênteses aqui. A vinda de Jesus aconteceu naquela altura e era, de facto, um tempo messiânico, um tempo de grande expectativa do Messias. Mencionei há pouco, durante 400 anos Deus não falou, o povo reclamava a Deus e Deus não respondia, não mandou nenhum profeta. Quando daí para trás, de 400 anos para trás, Deus sempre mandava profetas e até mais do que um, tantas vezes. Tanto a Israel como a Judá. Mas durante aquele tempo Deus não falou. O povo precisou de olhar para si mesmo, clamava a Deus, sofria, mas Deus não respondia e isso levava o povo naturalmente das duas uma, ou endurecer ainda mais o seu coração, ou então a reconhecer o seu pecado e a sua necessidade de Deus e voltar-se para Deus, numa atitude de arrependimento, de mudança de vida. Isso aconteceu com alguns. Sim, irmão. Não faz acessão de pessoas. Exatamente. Era para todos. Era. E para todos. A plenitude dos gentios é isso. Digamos, chegou aquele tempo em que os gentios já não recebem apenas umas migalhas, mas vão receber tudo. Exatamente. Um outro aspecto importante também relacionado com esta plenitude dos gentios é que a língua internacional, digamos, era o grego. E isso favorecia depois a comunicação da mensagem. As pessoas falavam a sua própria língua, mas também muita gente falava o grego. Porquê? Porque anteriormente ao Império Romano esteve o Império Grego. E o Império Grego foi de tal modo forte em termos culturais que a cultura grega espalhou-se por todo o Império e os gregos tiveram ainda algumas centenas de anos.
Com a queda do Império Grego, veio o Império Romano. E o Império Romano trouxe uma outra coisa que acrescentou aqui para fazer esta plenitude. Foi o quê? As vias de comunicação, estradas por todo o lado. Ao ponto, e nós sabemos hoje, de dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. E se todos os caminhos iam dar a Roma, também de Roma saíam caminhos para todo o lado, não é? E nós temos aqui em Portugal ainda um exemplo aqui de Braga, que era a Brácara Augusta. De Braga, antiga, até Roma havia uma estrada por aí fora. E os romanos tinham isto, construíam estradas. E ao construírem estradas, isto facilitava o quê? O movimento das pessoas. Facilitando o movimento das pessoas, facilitava o movimento também da comunicação, não é? A mensagem ou a palavra, ou fosse o que fosse, chegava facilmente a vários lugares. Mas chegava a vários lugares, neste caso, em que língua? Na língua grega. Claro que os romanos obrigaram depois muitos a falar o latim, não é? Que era a língua daquele tempo. Mas é tudo isto que faz como que a preparação para a plenitude dos gentios. Porque depois, quando Cristo vem, acaba por fazer de tal modo que a mensagem, como o irmão Romualdo mencionou há pouco, a mensagem já não era só para os judeus, não era exclusiva dos judeus. Cristo veio para todos. E, portanto, a mensagem vai espalhar-se por todos, usando a língua grega, que era uma língua internacional, usando as vias de comunicação que chegavam a todo lado, e desse modo o Evangelho ia espalhar-se e chegar a quem? A todos os gentios. E isso fez então a plenitude dos gentios, ou a plenitude dos tempos com a vinda de Jesus. E, ao mesmo tempo, e durante estes anos, há o endurecimento dos judeus. Os judeus vão endurecendo o seu coração, mas chegou ao ponto em que os gentios tiveram a sua oportunidade. E isto é aquilo que Paulo está a dizer aqui neste versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até à plenitude dos gentios, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E a plenitude entrou. Verso 26. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Nós vamos ver aqui em Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, versículos 20 e 21. Isaías 59, versículos 20 e 21. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se desviaram das transgressões, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Os irmãos notaram no verso 20? E virá um Redentor a Sião. Pergunto, o que é Sião? É o Monte Sião. E o Monte Sião está onde, geograficamente? Onde está Jerusalém, não é? É o Monte Sião, está aí. E virá um Redentor, virá um Redentor a Sião, virá a Jerusalém.
Mas Jesus, o Redentor, não veio a Jerusalém, ele veio a Nazaré, veio a Belém. Espantou, expulsou os vendilhões do templo. E onde é que Jesus morreu? Em Jerusalém. Foi lá que foi sepultado, foi de lá que ele ressuscitou. Mas para os judeus, esse Jesus que morreu e foi sepultado não era o Messias, não era o Redentor. A rejeitaram. Então, como é que diz que acabou por haver salvação para os judeus? A última parte do verso 20, aqui de Isaías 50, diz, e a primeira parte diz, e virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviaram da transgressão, diz o Senhor. Fernando, a sua tradução é, se converteram? Se converteram. Então, o Redentor só vai, e a sua redenção, a sua salvação, só produz efeito em quem? Naqueles que se entregaram a Jesus, naqueles que se arrependeram, naqueles que se converteram. Não é o mesmo para os gentios, meus irmãos. Não é pelo facto de agora nós somos gentios, vamos receber a salvação assim de bandeja, de graça. Há uma condição tanto para os gentios como para os judeus. Qual é? Conversão, arrependimento. E até podemos acrescentar uma outra que sabemos que está implícita. E está implícita concretamente no caso de conversão. A conversão implica sempre duas coisas: arrependimento e fé. Não adianta eu me arrepender de alguma coisa que eu fiz se eu não acreditar que a mudança é necessária. Se eu não acreditar que eu vou de mal para melhor. Porque se eu acreditar que fico na mesma, então arrependimento vale o que vale. São palavras da boca. A conversão implica arrependimento, mudança de vida, implica fé. Eu creio. E de certo modo os judeus também tinham que crer, tinham que se arrepender, isso era a sua conversão. E a esses Deus concedia a salvação. Deus concedia o retorno. E o verso 21 diz, quanto a mim, este é o meu pacto com eles. A Bíblia fala muito de pactos, sobretudo no Antigo Testamento. E o que é um pacto? Um concerto. Outra palavra. Acordo, aliança. Já para não falar em testamento, porque o testamento inclui, digamos, o Antigo Testamento inclui uma série de pactos, de concertos, de alianças, começando desde Adão e por aí fora. Mas o Senhor fazia um pacto, isto é, fazia um concerto, fazia um acordo. Mas o acordo é sempre entre duas partes e tem condições das duas partes, certo? E o pacto seria que, vejam o verso 21, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Então qual era o pacto? O Senhor daria o espírito ao seu povo, mas isso implicava o quê? Que o povo pudesse ter a palavra do Senhor na sua boca, na boca dos seus filhos, na boca dos seus netos. Ou seja, a palavra do Senhor estaria sempre presente e seria ela que iria nortear a vida das pessoas. Voltando a Romanos, capítulo 11, versículo 26 e 27, que nós lemos há pouco, e daí acabamos por ir a Isaías. E o verso 26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades.
E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Meus irmãos, nesta leitura, o Senhor tira os pecados do povo quando? Quando ele se converter. E pacto tem a ver com isso. O Senhor tira o pecado do povo quando o povo se converter. Quando o povo se afastar das suas iniquidades. Então, o pacto, o concerto está aqui. E, meus irmãos, colocando as coisas de uma forma muito direta para nós, o Senhor perdoa-nos quando nós nos arrependemos. O Senhor está conosco quando nós estamos com Ele. O pacto sempre tem estas duas vertentes, não é? Do Senhor para nós, de nós para o Senhor. E sempre isso tem que acontecer. Verso 28. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós. E este versículo é muito interessante. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Inimigos, e está a falar de quem? Quem é que é inimigo de quem? Os judeus são inimigos dos gentios. Por causa de quê? Por causa do Evangelho. E o que é que o Evangelho trouxe para tornar judeus e gentios inimigos? O que é que trouxe? O que é que aconteceu? Trouxe o Messias que eles não aceitavam. Então o Evangelho, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no início fez divisão entre judeus e gentios. Porquê? Porque de facto os gentios foram também atraídos, chamados para o Evangelho e aceitaram o Evangelho. E tendo aceito o Evangelho, tornaram-se filhos de Deus, tal como os gentios, como os judeus também. Mas os judeus, porque, digamos, eram o povo escolhido, certo? Que já vinha desde Abraão, desde Jacó, etc. Nós que não éramos povo, segundo diz muito bem Pedro, nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. E isto provocou uma inimizade. Os judeus não aceitaram que os gentios, não cumprindo, por exemplo, a circuncisão, fossem, alguma vez, povo do Senhor. Eles consideravam que era povo exclusivo. E sendo povo exclusivo, não pode haver outro. Portanto, nenhum de nós podia reclamar diante dos judeus que era também povo, que também tinha sido abençoado por Deus. Ainda que, lembrando lá, a promessa de Deus a Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás luz para as outras nações. E quando é luz para os outros, é para iluminar, não é para ficar às escuras ou deixar os outros às escuras. Mas os judeus perderam isso completamente, não é? Então, aquilo que o Evangelho trouxe, primeiramente, foi inimizade entre judeus e gentios. Por causa de quem? Por causa daquele que assegura a salvação dos judeus, que é Jesus Cristo, o Messias, que eles não aceitam. Mas depois diz: mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Quanto à eleição, amados. E quem são os amados aqui? Os judeus ou os gentios? São. Uns e outros, não é? Mas vamos ver. No verso 28, vamos ler de novo no início, tem uma palavrinha que é importante. Quanto ao Evangelho, eles os... Não. Eles, na verdade, são inimigos por causa de vós. Paulo está a escrever, vamos definir aqui bem quem são estes, eles e quem são vós. Paulo está a escrever a quem? Aos... Não. Paulo está a escrever aos romanos, está a escrever aos gentios. Nós não estamos em Hebreus, é verdade. Está a escrever aos gentios. E os gentios aqui estão representados por este
pronome vós. Mas eles quem? Os judeus. Então é esta inimizade. Agora, quanto à eleição, eles são amados por causa de quem? Dos pais, dos patriarcas. Ou seja, os judeus são um povo amado por Deus por causa de quê? De Abraão, Isaac, Jacó e por aí fora, não é? São os tais pais. Então Deus, e com isto Paulo está a dizer que Deus ainda assim amou e continuava a amar os judeus. Mas sempre na expectativa de quê? De que eles pudessem arrepender-se, pudessem converter-se e aceitar Jesus como o Messias. Não é? E, na verdade, alguns aceitaram. Os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus, certo? Muitos da multidão que o seguiam eram judeus, certo? O Evangelho só salta, por assim dizer, do seio do judaísmo já depois da morte de Jesus, com Pentecostes. E quando Jesus tinha dito então que eles deveriam sair de serem testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Aí o Evangelho iria sair, digamos, daquela delimitação mais judaica. Iria chegar aos outros. E também ao chegar aos outros, ao chegar aos gentios, também esses passariam a ser amados por eleição. E é interessante que Paulo escreve na carta aos Efésios que nós somos eleitos. Deus elegeu-nos ainda antes da fundação do mundo. Elegeu-nos para quê? Para a salvação e elegeu-nos para sermos seus filhos. Verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são... Como é que está aí a vossa palavra? Irrevogáveis. É. Sem arrependimento. Também é interessante. Sim. Mas sem arrependimento o quê? Ou seja, Deus não se arrepende de ter distribuído os dons e a vocação de Deus. Vocação aqui. Os irmãos têm vocação? Na vossa tradução? Os dons e a vocação de Deus. Então vamos primeiro considerar. Sim, irmã Julieta. Tem outra palavra? Também. O que é isto de vocação de Deus? Vocação é chamada. Quando nós dizemos, eu vou invocar esta situação, eu estou a chamar, digamos, para a conversa aquilo. Quando nós invocamos Deus, nós estamos a pedir que Deus esteja presente. Vocação é chamada. Não é? É quando Deus chama alguém. Mas reparem, esta vocação de Deus aqui não é apenas, ou esta chamada de Deus não é apenas para alguns. Deus chamou, esta é a chamada para a salvação. E a chamada para a salvação é universal. Certo? Como os judeus. Portanto, todos os gentios são chamados por Deus para a salvação através de quem? Cristo Jesus. Não é? Agora, os dons que Deus dá ao seu povo, que tinha dado aos judeus e que dá aos gentios, e a chamada que Deus fez aos judeus e que faz aos gentios, são coisas, vamos chamar-lhe assim, irrevogáveis. Ou seja, Deus não volta atrás. E é por isso que a irmã tem a tradução, sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter escolhido um povo. Deus não se arrepende de, a nós gentios, entre muitos outros, ter estendido a salvação, ter chamado para a salvação. Não é? Então, a ideia do versículo 29 é isso. É assim. Agora, continuemos. Pois, assim como vós, outrora, e ele faz a comparação aqui, entre vós, romanos, entre vós, gentios, e eles, judeus. Assim como vós, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, há aqui duas palavras importantíssimas. Desobediência, misericórdia.
nós fomos desobedientes. Antes de nos convertermos, fomos desobedientes. Mas apesar da nossa desobediência, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E reparem, é interessante quando o apóstolo Paulo usa aqui a palavra desobediência, porquê? Porque este é o problema do homem desde quem? Desde Adão. Adão desobedeceu. Deus disse, faz isto, podes fazer aquilo, mas aquilo não. E Adão, ao fim de um tempo, fez orelhas mocas. Ele e Eva. Desobediência. Pela desobediência de um, veio a desobediência de todos. Mas, apesar da nossa desobediência, Deus exerce misericórdia sobre nós. E a palavra misericórdia é interessante também. O que é que significa misericórdia? É compaixão. Compaixão, porquê? Misericórdia vem de duas palavrinhas. Miseres, córdia ou cardia. Cardia é coração. Então Deus tem o seu coração nas nossas misérias. E de facto nós somos miseráveis pecadores diante de Deus. Mas apesar das nossas misérias, e com as nossas misérias nós nunca chegaríamos à comunhão com Deus, a nossa oração nunca chegaria ao trono da graça de Deus. Mas é o coração de Deus, isto é, a compaixão de Deus que está com as nossas misérias, em que Deus olha para a nossa condição e diz, tu não tinhas nada que justificasse eu aproximar-me de ti e estender-te a salvação, estender-te a mão. Mas porque eu tenho compaixão de ti, porque eu tenho o meu coração nas tuas misérias, então eu estendo-te a mão. Os irmãos estão a ver? Misericórdia. Quando nós pedimos, quando alguém está e é culpado de alguma coisa, fez um mal e sabe qual é a consequência, a pessoa pede misericórdia. E pede misericórdia para quê? Para que a pena seja reduzida ou até seja eliminada. É essa a ideia. Então, por causa das nossas misérias, por causa dos nossos erros, estava sobre nós o cutelo da morte, da separação eterna de Deus. Mas Deus teve misericórdia de nós em que nos dá uma nova oportunidade. Deus diz, olha, se tu te arrependes e arrependes genuinamente, eu apago todos os teus pecados e dou-te uma nova oportunidade. Isto é misericórdia, meus irmãos. É misericórdia. Então, voltando ao versículo 30. Pois assim como vós outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, mas para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Paulo joga muito com palavras, não é? Mas o que ele diz é que Deus estendeu-vos a sua misericórdia, mas ao ter estendido a sua misericórdia a vós, Deus também vai estender a misericórdia aos judeus, não é? Verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Isto significa o quê? Meus irmãos, nós estamos, digamos, numa tenda, judeus e gentios, e todos nós somos desobedientes. Não há diferença. Porque é o problema de ser humano, não é? E por isso é que eu disse, isto já vem desde Adão. Nós somos obedientes, os judeus são desobedientes, os gentios também. E, meus irmãos, deixem-me colocar isto, que às vezes é mais trágico. Até nós que somos crentes e que já conhecemos e experimentamos a misericórdia de Deus, às vezes ainda continuamos a ser desobedientes. E só a misericórdia de Deus é que nos vale, meus irmãos. Mas Deus encerrou todos debaixo da desobediência, verso 32, a fim de usar o quê?
misericórdia para todos. Ou seja, tanto os gentios como os judeus são desobedientes, mas tanto os gentios como os judeus recebem a misericórdia de Deus. Ou seja, nós não somos melhores que os judeus. Não há nenhum povo, nem mesmo os judeus, com tudo aquilo que tiveram, que fez deles um povo santo que nunca mais precisou da misericórdia de Deus porque nunca mais desobedeceu. Não. Agora, meus irmãos, é importante considerarmos isto. Deus é grande em misericórdia. Deus é grande em paciência. Mas se nós teimamos na nossa desobediência, Deus pode fazer connosco aquilo que, em algumas ocasiões, fez com os judeus. Fica para aí, na tua desobediência, e vais pagar por isso. E quando tu reconheces que realmente és desobediente e continuas a desobedecer e clamares a mim, então eu terei misericórdia para contigo. Às vezes Deus faz isso. Porquê? Porque nós somos teimosos. E às vezes sabemos que estamos a fazer uma coisa errada e continuamos a fazer isso que está errado. Só a misericórdia de Deus, meus irmãos. Mas não abusemos, Paulo diz isto por outras palavras, não abusemos da paciência de Deus. Porque a paciência de Deus também tem limites. Não é? O irmão Américo e o irmão Júlio. A paciência de Deus falou-se, quanto a mim, nesta maneira de ver, falou-se mais sobre os judeus, nesta simples questão. Deus revelou-se aos judeus, como recebeu como um povo eleito, ofereceu-lhe bênçãos inauditas e eles rejeitaram. E agora essas bênçãos vieram para os gentios, pela primeira vez, e eles estão aceitando. Portanto, a misericórdia de Deus, no entanto, vai também para os judeus para recuperar os nossos. Exatamente. E Deus quer a recuperação do seu povo. Irmão Júlio? Significa isto que aprendemos que o termo verdadeiro a atribuir a Deus é a palavra sofredor. Uma palavra sofredor eu fui encontrar no dicionário, eu fui pesquisar o que queria dizer longa habilidade e fui pesquisar no dicionário o que queria dizer verdadeiramente isso. Significa dizer que Deus é sofredor sobre toda esta situação. Portanto, eu fiquei para mim, quanto mais eu desobedecer, mais Deus sofre. É verdade. Portanto, não significa para mim isto, mas eu creio que nós aprendemos agora, com este estudo, que Deus é sofredor sobre todas as coisas que nós estamos aqui a aprender. Deus sofre, e como Deus é pai, mas é pai daqueles que são seus filhos, nem todos são filhos de Deus, assim como nós sofremos quando os nossos filhos fazem asneiras também. E os nossos filhos às vezes fazem asneiras de tal modo que mereciam um castigo forte e nós até exercemos de misericórdia para com eles. Mas sofremos. E procuramos dar-lhe uma nova oportunidade de ensinar, porque nós sabemos que os erros que os nossos filhos cometem, a nós faz-nos sofrer, mas a eles também. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas Deus ainda assim nos ama, apesar de. Mas muitas vezes o amor de Deus é de tal modo que diz: tu queres bater com a cabeça na parede para ver se é dura? Eu já te avisei que é dura. Ah, mas eu quero bater. E nós batemos. Oh, Senhor, dói. Pois é. Eu já te tinha avisado. Para a próxima, não batas com a cabeça na parede. Nós andamos mais um bocado, vemos outra parede. Senhor, esta parece macia. É uma parede que está aqui, digamos, com uma almofada. Deixa bater com a cabeça. Oh, filho, dói. Ah, não, esta é macia. E nós, ainda com mais força. Oh, Senhor, por trás daquela almofada tinha uma rocha. Pois é, filho, eu avisei-te. Nós sofremos e Deus sofre. Verso 33, até ao fim, rapidinho, que se calhar eu vou ter que deixar para a semana. Ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E a ideia de profundidade é que a riqueza de Deus é muito maior do que aquela que nós podemos imaginar e que está à superfície, não é? E a sabedoria também. Quão insondáveis são os teus juízos? Quem é que consegue sondar? Quem é que consegue saber como é que são os juízos de Deus? Não é? E quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não conseguimos escrutinar os caminhos de Deus, não é? Pois quem jamais conheceu a mente de Deus? Nós podemos conhecer alguma coisa de Deus, mas a mente de Deus, quem jamais conheceu? Ou quem se fez seu conselheiro? Quem é que aconselhou Deus a fazer alguma coisa? Até parece um pouco aquela conversa de Jó, não é? Um pouco isso. Deus não teve conselheiros. Porquê? Porque Deus existe por si mesmo e todo ele é cheio de sabedoria, não é? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Nós demos alguma coisa a Deus? Ele ama, nós amamos a Deus porquê? Porque Ele nos amou primeiro, não é? Nós damos a Deus do que temos porque Ele já nos deu, não é? Verso 36, porque dele, até acho que é um corinho que vai com isto, não é? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele no dia de hoje, eternamente, todos os dias, não é? Amém, meus irmãos. Vamos fazer um breve intervalo.